Fala galera, beleza? Moral Dinheiro na área. Vamos falar um pouquinho de IPCA, hein? Que olha, temos o ânimo de mercado aqui, tá? Ibovespa voltando para as máximas do final de janeiro, né? Temos 126,6 mil pontos. Bacana, hein? Bacana, volume fraco, tá? Tudo bem, uma hora só que passou também, né? Mas enfim, talvez ele dê uma acelerada mais pro final do dia, né? E dólar, galera, recuando, né? Alegria, já falei para vocês, volto a repetir aqui no canal. Devemos buscar aqui região lá dos 5,50 pro dólar, beleza? Só para deixar muito claro aqui, tá? Então nós temos um mercadinho aí animado, tá? Hoje é terça-feira, ou seja, limpamos aquela queda da sexta-feira em um dos dias mais importantes da semana, que é o dia do IPCA. Amanhã tem CPI, falei isso no domingo com vocês, inflação lá dos Estados Unidos, tá? E vamos falar um pouquinho aqui antes da gente dar uma olhada nos ativos em geral. Claro, deixa o like, se inscreva, comente, compartilhe. Vamos dar uma olhada aqui em notícias, tá? Olha que bacana essa daqui. IPCA de janeiro é motivo de comemoração, segundo economista, né? Felipe Queiroz, economista-chefe da APAS, Associação Paulista de Supermercados, lembrou que esta é a menor inflação para o mês de janeiro desde 94, tá? Mas vale lembrar que essa inflação agora de janeiro será um pouco descontada em fevereiro, tá? Então não tem tanto motivo para comemoração assim, tá? Mas assim, na opinião dele é motivo de comemoração. A expectativa é que haja uma desaceleração nos próximos meses, motivada inclusive por um câmbio mais favorável. E aqui é um contraponto sobre o acelero que teremos em fevereiro, se eu não me engano, por conta da parte de energia elétrica, né? O economista sublinha que o país sofre uma pressão altista na taxa de câmbio, que consequentemente produz um efeito em cascata sobre os demais preços da economia, com um processo de desaceleração ou redução gradual da taxa de câmbio. Consequentemente, a pressão inflacionária sobre produtos tradables, ou seja, negociáveis, né, que são negociados internacionalmente, tende a diminuir, o que abre espaço para uma taxa básica de juros menos ortodoxa, ou seja, nós temos um descompasso entre a inflação real e a taxa de juros da economia. O economista acredita que há espaço para convergência e adoção de diferentes instrumentos e não apenas a calibragem periódica da taxa de juros, até porque um dos elementos que tem contribuído para a alta do IPCA nesses últimos meses é a produção de alimentos, como aconteceu, por exemplo, com o preço de alguns produtos como cenoura e tomate. Para ele, aumentar a taxa de juros não produz um efeito direto sobre esses itens, que são muito voláteis, mas acaba produzindo um efeito negativo sobre a economia, impedindo que a capacidade produtiva do país seja aumentada e tenhamos a possibilidade de crescer com menor pressão inflacionária. Ele completa dizendo que só com juros mais civilizados teremos a capacidade de competir internacionalmente em melhores condições. Há espaço para um processo mais acomodatício, caraca, isso aqui eu nunca ouvi, da taxa básica de juros, ao invés de que o mercado financeiro ainda anda projetando, com Selic acima de 15% neste ano. Galera, assim, ó, opiniões teremos para todos os lados, né? Mas nós temos que concordar e observar que algumas opiniões mais positivas, esperançosas para nossa renda variável tem aparecido no mercadinho, tá? E também, né, falando agora justamente de IPCA, né? IPCA desacelera e sobe 0,16% em janeiro, lembrando novamente, menor taxa para o mês desde 94, tá? Só que assim, expectativa de analistas era 0,18, 0,16 e da LSEG era 0,14, tá? Acumulando em 12 meses alta de 4,57%. Mas veio 0,16, conforme destacou o Instituto IBGE, né? Essa foi a menor taxa para o mês de janeiro, desde 94. O índice ficou em 0,36 ponto percentual abaixo da taxa de dezembro, 0,56, ou seja, bom, ainda deu para entender, né? Com isso, o acumulado em 12 meses recuou para 4,56. O número, contudo, foi levemente acima do esperado. Daí ele segue, pelo menos, né? Veio em linha com algumas outras estimativas. Os preços do subitem energia elétrica residencial recuaram 14,21% e exerceram um impacto negativo mais intenso, menos 0,55 pontos percentuais sobre o IPCA de janeiro. Fernando Gonçalves, gerente do IPCA, explica que essa queda foi decorrência da incorporação do bônus de Itaipu, creditado nas faturas emitidas em janeiro. A energia elétrica residencial integra o grupo da habitação, que registrou queda de 3,08% com impacto de 0,46 pontos percentuais sobre o IPCA de janeiro, tá? E aqui eles vão dar uma destrinchadinha aqui sobre transportes e alimentação, né? Transporte subiu 1,30%. Alimentação 0,96 e o mais pobre segue pagando mais caro, tá? Complicado. De qualquer maneira, aparentemente o mercado está dando mais atenção para opiniões positivas, tá? E o dólar segue recuando. Tudo bem que nós temos aqui até uma certa estagnação do preço, com repique aqui do dólar, tá? Por hora, pelo menos. Vamos ver se ele continua afundando, tá? E o nosso Ibovespa acabou também dando uma descansada aqui nos últimos minutos, tá? Gráfico de 15 traduz isso mais um pouco, tá bom? De qualquer maneira, acho difícil mudarmos o rumo do mercado pro dia de hoje. E lembrando que amanhã tem CPI também, acho que amanhã também tem discurso do Jerome Powell lá do Fed.
podemos ter 3 pregões sequenciais de boas altas aqui, dando margem o quê? Para rompimentos de topos de janeiro e buscando ali região dos 130 mil pontos. Pois é, tá? E a gente tem um mercadinho muito animador aí pra galera da IRB, né? Voltando a subir, prestes a olharmos balanços aqui há 2 semanas. Eu não vou ficar passando ativo por ativo não, né? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá para altas e baixas da Infomoney, que traz um compilado um pouquinho mais rápido, né? E a gente tinha C3 com balanço e anúncio de proventos parrudos aí, destacando alta, 4,27%. Temos Rapvida, temos Localiza aqui, 3,34% de alta, né? Deixa eu ver as quedas do dia. Vivara, varejo, né? Semi-3 também apanhando um pouquinho, Cogna corrigindo naturalmente, tranquilo. Setor de mineração siderurgia, pelo jeito, tá dando uma corrigida um pouco mais chata hoje. Embraer acima de 60 ainda corrigindo. Assim, ó, temos algumas quedas acima de 1%, 5 delas, né? O resto tudo abaixo de 1%, né? Já nas altas temos várias altas acima de 1%, ou seja, o mercadinho pendendo mais pro lado positivo, né? E vale lembrar também que GGBR segue otimista aqui, hein? Enquanto o Vale tá caindo, Semi-3 caindo, GGBR segue otimista, tá? Vivo vai acompanhando o TIM no ânimo, né? 2% de alta, tá bom? Ou seja, acima de 1% de alta para Telecom, realmente é para se comemorar, né? Itaúsa também, que anunciou o provento, segue bem animada, tá? Então o mercadinho tá bem animado. Vou até aproveitar para ver aqui a parte de todos os índices, só pra gente ver se a gente tem percentuais agressivos. E FCM não conta, tá? E fica centavando para lá e para cá. Enjo 3 também, sem grandes detalhes, tá? Não temos grandes percentuais de movimentação, né? No negativo também não, né? Ativo sem volume. Cash 3 surpreende no negativo. E a BCB4 que deu um lucro bacana também, ó. 4% de paulada, né, galera? Por isso que eu falo, tem que investir olhando o balanço, mas sempre pensando mais no longo prazo. Beleza? Enfim, Bitcoin lá nos 96,8, dando uma arrefecida, mercadinho para lá e para cá, mas no geral animador, beleza? Deixa o like, comenta aí o que você achou desse IPCA. Vamos torcer para esse dólar cair um pouco mais e o mercado subir um pouco mais também. Tamo junto, partiu.